Começa agora o programa Brasil em Questão, da TV aberta de São Paulo, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje, recebemos com muita honra o senador Arthur Vigílio. O senador é político, é diplomata brasileiro, foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo FHC, deputado federal e senador pelo estado do Amazonas e prefeito de Manaus por 3 mandatos. E afiliado ao PSDB. Comigo, mais uma vez aqui na TV, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Walter. Tudo bem, amigos que estão nos acompanhando aí semanalmente nesse nosso programa. Hoje é um prazer muito grande estar aqui com o senador Arthur Vigílio, senador, prefeito, eu não sei nem como chamá-lo, deputado, enfim. Mas eu acho que senador ainda é, para mim, ainda é mais presente. A coisa de ser prefeito acaba sendo muito importante no território da cidade, mas a passagem do senador Arthur Vigílio pelo Senado foi uma passagem nacional importante, num momento importante, defendeu bravamente o PSDB, defendeu bravamente o governo FHC, um brigador, alguém que certamente é uma referência extremamente importante para a origem do PSDB. Boa noite, senador. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande para mim. A gente já se conhece há muitos anos, mas faz algum tempo que a gente não tem tido contato. Então, prazer em revê-lo. Estou te vendo muito bem, muito bom ver você também, Walter. E posso chamar de Zuzinha, né? Claro. Olha, eu costumo dizer o seguinte, pode chamar do que quiser, não me xingando, está tudo certo. Olha só, você está com uma fisionomia muito parecida com a do Mário. Você pegou o traço dele muito forte. Seu pai era uma figura muito especial para mim. Muito especial para mim. Para mim e para todos aqueles que tinham um bom gosto político, né? Uma figura respeitável, corajosa. Ele tinha todos os componentes necessários. Coragem, cultura, inteligência, argúcia e, ao mesmo tempo, uma sinceridade que era marcante. A sinceridade dele, às vezes, era um chicote e outras vezes era uma bênção mesmo, porque a gente via que havia em quem acreditar. Eu diria que foi a pessoa na política brasileira que, junto com meu pai mesmo, eles foram casados no mesmo dia, na tradicional número 5, o Mário foi o homem público brasileiro, a pessoa pública que mais me influenciou, que mais me disse assim, o homem é esse. Legal, bacana, bom ouvir isso. Tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou e cada vez que eu escuto um depoimento desse tipo, só engrandece esse orgulho e essa admiração por ele mesmo, o que aumenta só a nossa responsabilidade enquanto filho, né? É verdade. Para não, de alguma forma, não manchar essa memória. Mas vamos lá, Walter. Vamos começar aqui, porque o tempo é curto. Senador, a sociedade brasileira está imersa em várias crises ao mesmo tempo, né? Olha, a moral, a ética, a política, institucional, econômica, a sanitária, crises que atingem a todos, mas em especial os brasileiros mais pobres e mais necessitados. A sua avaliação, o que nos trouxe a essa situação? Qual o caminho que devemos seguir para colocar o país novamente nos trilhos da recuperação econômica, da consolidação e da democracia e equilíbrio social? Aquelas pré-condições econômicas que vinham do governo Fernando Henrique, de certa forma foram acatadas no primeiro governo do presidente Lula, depois, um tanto, deixadas de lado, responsabilidade fiscal, metas de inflação, o câmbio flutuante. Isso tudo se esboroou já no governo Dilma com os equívocos macroeconômicos praticados pelo ministro Guido Mantega, uma pessoa que eu respeito, eu tenho assim, um bom trato com ele, mas entendo que ele deu uma guinada completamente desastrosa nesse campo. Muito bem, eu vejo que o governo do presidente Bolsonaro não aproveitou o bom trabalho que foi feito durante aqueles 9 meses do governo Temer, pelo ministro Meirelles, que pegou uma economia com
crescimento negativo de 3,7%, transformou isso em apenas 9 meses transformou isso tudo em 1,3 positivos. Ou seja, Meirelles mexeu positivamente na economia em 9 meses, em 5%, na verdade, com esse 1,3 de crescimento e anulando, superando o 3,7 negativo. Né? Então, podia ter continuado. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu acreditava muito que podia sair coisa boa. Não digo da cabeça do presidente, nunca achei que saísse nada bom dali, mas achava que da cabeça do ministro Guedes poderia sair austeridade, compromisso com reformas, enfim. Reformas, não entregaram nenhuma. Austeridade, nenhuma austeridade. A gente tem visto até escândalos, a gente tem visto coisas graves acontecendo, a gente viu a destruição da diplomacia brasileira, que hoje é completamente desacreditada no mundo inteiro, e isso se reflete na economia. Nós temos visto uma perda de peso diante de investidores, inclusive os nacionais, mas com certeza investidores estrangeiros. Nós temos visto a inflação voltar, ou seja, o tripé macroeconômico ao qual eu me referi ainda há pouco, responsabilidade fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante, isso tudo foi pelos ares. Ele precisa ser reposto. E é um bom começo se repor esse tripé macroeconômico que deu tanto certo, que foi introduzido no governo do Fernando Henrique pelo Armínio Fraga, quando ele assumiu a direção do Banco Central, trouxe essa bela sugestão do Malan, e que virou uma coisa muito boa, muito estabilizadora para o Brasil. Então, nós estamos numa situação terrível. Inflação, eu digo os mais pobres, óbvio, e a coisa se agravando, porque o presidente, cada vez mais, ele procura abrir espaços fiscais artificiais que vão cobrar caro ao Brasil mais tarde, mas que permitem que ele realize certas quimeras dele, certos delírios, certos sonhos. E eu queria lhe falar que, agora mesmo, recentemente, nós vimos essa história da falsa dúvida. O que faz o presidente? A ajuda emergencial, que é obrigatória. As pessoas estão passando fome no Brasil, tem quase 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, fora 6 milhões que deixaram de procurar emprego, tem cerca de 106 milhões de brasileiros que estão ali quase que à beira de alguma deficiência nessa questão da segurança alimentar. Então, eu lhe digo uma coisa, o presidente queria dar um auxílio emergencial de 400 reais, perdão, 400 reais. Eu acho, pelo que sinto, é um mero palpite, que ele vai acabar dando 600, porque vai ter a pressão de deputados, enfim. Agora, ele teria que escolher, se ele mantiver os 400, ele teria que escolher entre isso e essas emendas de relator, que são uma excrescência. Elas são uma vergonha. Elas são milionárias. Elas não são justas. Elas não são produtivas. Elas significam dinheiro jogado fora e significam mais comprometimento fiscal. Então, para ter apoio parlamentar, como não tem programa nenhum, como não tem uma ideia força que junte a nação em torno do presidente, então o que ele faz? Ele começa a fazer eu estou aspiando, claro, essas bondades na direção dos parlamentares, que depois vão acabar dizendo que 600 melhor, fica mais justo, enfim. Agora, o que acontece, e isso, Walter e Juzinha, eu quero dizer para você uma coisa, eu vejo que ele abriu um espaço fiscal muito grande com essa furada do teto. Então, ela foi, para mim, proposital. Para mim, ela foi um golpe maquiavélico aplicado pelo ministro Guedes, porque abriu um espaço fiscal grande, eu repito, vai ter uma cobrança cara mais adiante, mas abriu um grande espaço fiscal. Dá para ele fazer uma opção de coisas. Inclusive, sobram talvez 35, 36, 37 bilhões de reais para
dentro do novo teto fiscal, em contrapartida, claro, a inflação maior, ao desemprego que não vai parar de crescer, mas vai ter 36, 37 milhões de reais, bilhões para empregar em campanhas, para fazer obras ou tomar medidas eleitoreiras, enfim. Eu estou, portanto, bastante apreensivo com o Brasil e entendo que escolhemos o mais inadequado dos cidadãos para governar o país. É um cidadão completamente despreparado, completamente despropositado, ele não revela o necessário equilíbrio, e a minha decepção grande foi com quem eu pensava que era o tutor dele. Fui colega dele de Câmara, eu sabia que ele sozinho não ia administrar uma carrocinha de sorvete, mas eu tinha o desejo de ver o ministro Guedes tutelando o presidente e levando a cabo um programa de reformas, de austeridade fiscal, isso tudo seguido à risca. E parece que eles não acreditam que isso aí, que eu estou falando, dê votos, que isso aí contribua para a reeleição do presidente. Claro que isso aí contribuiria, sim, ganhar respeitabilidade, ganhar confiança, ganhar crédito, ganhar credibilidade. O que não garante votos, a meu ver, a não ser votos assim que vão vir em função até da exploração da miséria do nosso povo, é essa política, esse desgoverno, esse desmantelo fiscal, essa coisa assim completamente louca que a gente vê no nosso país hoje. Senador, eu até escutei agora ontem de que um analista econômico de uma instituição bancária já faz uma projeção para o ano que vem, ao contrário da previsão inicial de crescimento, já para um déficit, aumento de desemprego, aumento da inflação, em função da mudança que foi feita. Ou seja, o cenário é um cenário muito pessimista. Se resolveu, de um lado, um problema de furar o teto de gastos, por outro lado, criou-se um novo problema, porque a consequência disso ano que vem me parece que vai ser desastrosa. Não tenho dúvida. Você sabe que, se a gente se lembra, Zuzinha, Walter, se a gente se lembra do início do governo, estavam postas as condições. Ele herdou o governo do Temer e do Meirelles, a parte econômica, o Meirelles, enfim, endossado pelo presidente Temer. Eu achava que o Brasil ia crescer, as pessoas falavam em 2, 2,5%, eu tinha a expectativa de que o Brasil poderia surpreender, até com as medidas de propostas de reformas imediatas, o que criaria uma euforia, criaria uma grande confiança nos brasileiros, né? Eu achava que podia até beirar os 3, ficar em 2,8, algo assim. Mas acontece que economia não é uma ciência exata. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 3, 2 mais 2 é igual a 8, 2 mais 2 é igual a menos 5. É assim, quer dizer, ele não para de falar e toda vez que abre a boca, ele cria expectativas negativas para a economia. Quer dizer, a solução qual seria? Seria, desde o ano medieval, cortar a língua do presidente. Seria algo paliativo você, de manhã cedo, colocar um esparadrapo nele, esparadrapo ele tira, não resolve. Mas ele fala, ele dá palpite sobre tudo, ele diz coisas sempre absurdas. Eu penso que eu estou em outro mundo, e causa uma irritação, causa um mal-estar na gente, ele dizer que quem se vacinou está contraindo AIDS. Quer dizer, é uma coisa tão disparatada, e você chega... Se eu não tenho comprovação de que ele disse isso, me parece coisa de inimigo político fazendo isso que parece que o presidente gosta muito, que são as chamadas fake news. Não é o presidente dizer isso. E escolhe mal, tem o ministro da Educação não emplaca, não se resolve a educação, corta dinheiro, 600 milhões de reais, do minguado orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem aqui a Amazônia, nós estamos lançando, depois que passar essa coisa de prévias e tudo, e depois passar mais certo, deixar passar a eleição e tudo. Mas estou já organizando um movimento ao estilo do que foi o Petróleo é Nosso, dizendo assim,
Salve a Amazônia, riqueza de todos os brasileiros. Ou seja, dá aquele sentimento de pertencimento de uma região que é uma fronteira de desenvolvimento a ser explorada e que vai se somar com muita vantagem ao que já se consegue com o agronegócio, que é, de fato, um grande construtor do nosso PIB e uma grande alavanca da nossa balança comercial positiva, enfim. Eu creio que a exploração da nossa biodiversidade, com a floresta em pé, claro, ela significaria mais ao longo do tempo, no começo nem tanto, mas depois de consolidado o processo, mais do que o próprio agronegócio, que é uma peça de enorme importância para a economia brasileira. E, Zuzinha, olha só, tem uma empresa americana que ela, não sei como chegaram a ela, tem chegado a ela as folhas de uma determinada árvore, e com essas folhas fizeram um remédio contra a pressão alta, puxa, eles faturam cerca de quase 60 bilhões de dólares ano com um remédio extraído daquela imensa floresta que pode oferecer remédios, cosméticos, um monte de soluções para o Brasil. Uhum. Então, você vê, os índios, com suas terras sendo ameaçadas por grileiros, que são, na verdade, marginais. Eles querem jogar, enriquecer de qualquer jeito, aquela vida estranha, né? E querem, e ao mesmo tempo eles poluem os rios com mercúrio, quando eles vão na busca do ouro, né? Uhum. Acontecem crimes, mais para perto aqui, no Rio Madeira, aqui, à altura de Rondônia, né? É muito comum flutuantes. O dono do flutuante manda aquele que ele contratou mergulhar. Ele mergulha com todo aquele aparelho e ele volta com o ouro. Puxa, que bom, é capaz de ter. Deixa isso aqui, mergulha de novo para a gente confirmar. Quando ele mergulha, o dono do ouro corta o respirador, ele para de respirar, morre. Ou seja, assassinato assim que ninguém investiga, como se não fosse um ser humano que estivesse ali. Do mesmo modo, eles tratam os índios como se não fossem seres humanos. Eles não percebem, primeiro, que os índios têm uma cultura milenar. Segundo, que cada índio que morre leva consigo a sua história que é oral, né? Eles não escrevem. Assim. E terceiro, que eles são os grandes parceiros dos PhDs da ciência em todo o Brasil para levar esses PhDs dentro da floresta, porque eu, por exemplo, não sei nem entrar nem sair. Agora, eles sabem entrar e sair. O PhD não sabe nem entrar e nem sair. E sabe quais são as... E sabe o que utilizar para a floresta para resolver os seus problemas. O cientista diz, eu quero cuidar da doença tal. Ele sabe dizer quais são as folhas, enfim. Tudo isso com segurança. Quer dizer, ele tem que ser visto como um parceiro dessa grande aventura que é explorar a Amazônia. E a minha professora, tanto quando fazia Instituto Rio Branco, como quando tomei aulas com ela, aulas particulares com ela, a professora Berta Becker, infelizmente, já há muito tempo falecida, né? Uma mulher extraordinária, ela dizia coisas assim incríveis sobre a Amazônia, por exemplo. Ela dizia que tem 3 riquezas aqui. Uma que vai ser muito lentamente explorada, mas é uma riqueza, a Antártida, né? Uhum. Outra que mais hora menos hora, me parece que ela estava prevendo o pré-sal, os fundos dos mares, né? O fundo dos mares, e uma outra que estava basicamente concentrada, a maior parte dessa riqueza estava concentrada num só país, o restante estava concentrado em diversos países pequenos, que era a Amazônia. Aí ela falava, àquela altura, anos 70 para mim, falava para a turma toda, e claro que me interessava muito particularmente, porque tinha a ver com a minha terra, né? Ela dizendo que 3 cidades do Brasil tinham vocações, e apenas 3, tinham vocação efetiva para cidades mundiais. Ela de São Paulo, Rio de Janeiro, e ela não podia imaginar que o Rio de Janeiro hoje estaria com 5 governadores passando pela prisão assim.
uma coisa, eu realmente passei grande parte da minha vida lá, e Manaus, enfim. Ela via Manaus como um possível centro financeiro, como um centro de ecoturismo. Ela era muito acima do tempo dela. Eu tenho assim, muita saudade de toda aquela sabedoria, sabe, Walter? Tudo aquilo que ela me passou, que ela passou para todos nós. E eu vejo isso, quer dizer, nós estamos deixando de lado uma riqueza que aí o Josinho falou assim, e é verdade, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da segurança nacional. O presidente Bolsonaro, outro dia, disse que foi advertido pelo presidente Biden sobre essa questão do desmatamento. Aí ele fala, eu falei, eu olhei para o lado, eu não vi nenhuma garrafa de bebida, eu não tinha bebido nada, eu estava sóbrio, completamente sóbrio, mas eu achei que eu não podia ter ouvido aquilo. Bom, depois da palavra tem que ver a pólvora. Será que ele tem a mesma pólvora do Biden? Não é possível que ele esteja achando bonito isso, né? Então, veja bem, o mundo tem um contrato de que a gente faz parte. A Cúpula de Paris de 2015 estabeleceu que só poderíamos crescer em calor 2 graus centígrados até o final do século. Além disso, nós começaríamos a transformar o mundo dos nossos descendentes, o mundo dos que vêm por aí e que não tem culpa se nós formos gerações e gerações de incompetentes que não sabem criar um mundo melhor para quem vem depois. A tendência é de se esperar um mundo melhor para quem vem depois, né? Então, fica impossível a vida humana, praticamente. E aí, nessa hora, é que eu vejo que acaba acontecendo uma intervenção estrangeira, sob a égide da ONU, chefiada pelos Estados Unidos. Aí uma pessoa diz assim, mas a China não deixa, é uma potência também. A China não deixa, ela deixa. Ela nunca vai brigar com os Estados Unidos. Só 2 pessoas acreditavam na briga dos Estados Unidos com a China, Bolsonaro e o Trump, porque as pessoas todas sabem que é marmelada, né? Que é uma luta que não é de verdade, porque as economias estão tão imbricadas entre elas que uma leva a outra para o fundo ou as duas ficam emergindo juntas, enfim. Mas o que a China faz? Ela tem Hong Kong, ela tem algumas províncias que se libertaram do regime ditatorial chinês, e ela imediatamente anexa, se fizerem uma intervenção na Amazônia, ela imediatamente anexa. Ninguém vai reclamar essas províncias todas. A Rússia poderia, uma potência nuclear, não vai fazer. A Rússia vai fazer o seguinte, estão fazendo isso com a Amazônia, né? Então eu vou reunir aquilo que era a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sem o S do socialismo e sem o S soviéticas. E aí vai ser União Bruno Russo, não sei o quê. O nome é o de menos. Mas eles fazem aquelas pequenas repúblicas ali em volta, que não gostam, inclusive, não gostavam de viver sob o jugo da extinta União Soviética, mas serão obrigados a se enquadrar sob o comando eterno, parece, né, do presidente, que não tem final de mandato para ele, não sei como ele sustenta, Putin, né? Ou seja, então, eles ficam tranquilamente aqui. Agora, muitos brasileiros não sabem, mas os estrangeiros sabem muito bem que a riqueza da nossa biodiversidade é trilionária. É trilionária. Ela não deve... por exemplo, do Pau Rosa sai o extrato, né, do Chanel número 5, que é tão apreciado, um perfume, enfim, uma infinidade de possibilidades com a floresta lá. Tem gente que não sabe que o rio e a floresta são irmãos siameses. Se a floresta tomba, o rio seca. Se o rio seca, para de chover, inclusive em São Paulo, vai parar de chover pelo Brasil inteiro, vai parar de chover na Argentina, vai parar de chover no Uruguai, vai parar de chover em todos esses lugares todos. Vai parar de chover em cima do agronegócio, precisa de água, enfim. É uma coisa muito, 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 muito delicada essa. A gente tem que lidar com maturidade, a maturidade que está faltando para eles, ou seja, a nossa diplomacia está falida. Então, era hora do entendimento assim, diplomático sério.
fizeram essa história, que até me constrange. O ministro Guedes anuncia, ele está se prestando a cada papel, para quem eu admirava, como eu sempre admirei, está se prestando a cada papel terrível, porque ele diz assim, vamos lançar o desenvolvimento verde. Eu digo, o ministro, não fique dando corpo de desenvolvimento, não. Desenvolva, faça as privatizações, lute contra a inflação para valer, vamos acabar com essa história de furar teto de gasto, vamos acabar com essa história de para ter parlamentar do lado, ter que conspurcar o quadro social, o quadro fiscal, perdão, brasileiro. Vamos levar a coisa com seriedade. Isso é para chegarem na COP e não acredito que terão nenhuma dimensão lá, mas é para chegarem na COP menos desgastados um pouquinho, porque é complicado. O normal seria o presidente do Brasil, que tem esse lado bastante desenvolvido, que é São Paulo, por exemplo, onde vocês estão, e tem esse tesouro que é a Amazônia. É para ele chegar falando grosso, né? É para ele chegar falando com consciência. Era para ele chegar dizendo para ele chegar dizendo, deitando falação mesmo para valer, e com um projeto de Amazônia que isso deveria ter sido implementado desde o início do governo dele. Ao contrário, nós temos visto o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento, nós temos visto o descontrole. A FUNAI deixou de ser a favor do índio, é uma coisa inacreditável. Mas é o mundo que nós estamos vivendo. O Pantanal, que não representa o mesmo tamanho de riqueza, mas é uma beleza para o turismo, uma beleza como dádiva da natureza, dada por Deus a nós. O Pantanal ele está se desfigurando, né? Sucessivas queimadas, espécies animais sendo extintas ou ameaçadas de extinção, ao mesmo tempo a flora murchando, enfim, são coisas assim que a gente não consegue compreender muito. Eu me lembro, falando da diplomacia, me lembro do embaixador nosso lá, em Washington, é uma figura bem grotesca, bem esquisita. Ele nunca foi chefe de nenhuma missão importante. A diplomacia de hoje, ela prima pela desorganização e pela improvisação. Ele não pega os melhores embaixadores para os locais mais delicados, coloca uma pessoa lá qualquer. Esse homem sai do discurso inaugural do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, aí vai uma repórter com ele e diz assim, puxa, o que você achou do discurso do presidente Biden? Aí ele diz assim, faz uma cara de sabedoria, né? E a melhor que ele pôde encontrar, ele diz assim, olha, eu acho que ele ainda está um pouco perdido. Eu olhei aquilo, meu Deus, o que é isso? Dizer que o cara está perdido, ele só falou em paz, falou prometeu algumas coisas que a gente nem sabe se ele vai poder exatamente cumprir, porque os Estados Unidos fora de guerra é complicado, porque tem aquele complexo industrial militar deles, que emprega pessoas, tem um lobby fortíssimo no Congresso americano, enfim. Então, eles ou estão em guerra, ou eles estão vendendo armas, às vezes, para os dois lados de uma mesma revolta. Isso é um preço que os Estados Unidos pagam, são uma grande democracia, mas um preço que eles pagam por serem a potência que são e têm obrigações, como eles julgam que têm. Mas o discurso foi o mais liberal possível, do ponto de vista de alguém que tem essas limitações todas, como é o caso do atual presidente Joe Biden. Né? Mário? Walter. Senador, eu estou curioso aqui sobre a questão da CPI, né? Falar um pouquinho disso com o senhor, para saber sua impressão. Ela já colheu mais de 50 depoimentos, 251 sigilos que foram abertos, né? Analisou milhares de documentos, né? na versão eletrônica, 60 sessões, né? O que o senhor achou das ações propostas divulgadas pelo relator? Né? Como é que o senhor viu o fechamento? E ainda tem agora no final da noite, dessa quarta-feira, o presidente ainda está contestando junto ao Supremo Tribunal Federal a própria CPI, né? Com relação aos comentários dele da AIDS interligada com a vacina. Né? Enfim, como é que o senhor analisou tudo isso?
E, na verdade, para mim teve um certo jogo ali, sabe? Porque o presidente da CPI é do meu estado, o senador Aziz. Ele é acusado de ter desviado 260 milhões de reais da saúde aqui do estado. Como ele pode ter sido presidente de uma CPI dessa? No finalzinho, a gente percebe que houve uma certa aproximação não admitida, porque não querem se aproximar do Bolsonaro mais, mas recebeu uma emenda milionária. Não sei se o senador Renan teve esse privilégio, mas eu sei que o senador, outro presidente, teve. E eu acho que falta a ele qualidade para falar a sério sobre uma questão. Enquanto a gente sofria aqui na pandemia, eu contraí Covid porque estava em contato permanente com quem padecia de Covid e fiquei 50% para morrer, 50% para viver, por uma coisa séria. Ele, não me lembro de um gesto dele, não me lembro dele ter feito uma doação, não me lembro dele ter tomado atitude nenhuma que significasse. Eu vi muita assim, presepada, muita coisa. Prende pela Polícia do Senado, que não tem poder de polícia, prende um sargento da reserva do Exército, sargento da reserva, e alegando mentira, que ele teria mentido. Muito bem, deve ter mentido, como alegou-se que o general Pazuello mentiu. Por que não prendeu o general Pazuello? Por que 2 pesos, 2 medidas? Por que uma pessoa pequenininha como o sargento da reformado é presa? Um general de 2 estrelas da ativa, esse não foi muito bem tratado, ninguém fez nada com ele. Então, o que aconteceu? Falavam muito que iam colocar o Bolsonaro como genocida, mas saiu do relatório. Não ficou o Bolsonaro como genocida. E alguns outros crimes assim, mais qualificados também saíram. Então, houve críticas ao presidente, enfim, aquela coisa, mas, na verdade, eu sinto assim, um pouco de jogo dos 2 lados. De um lado, tinham as pessoas que estavam... Perceba uma coisa, quase todo mundo ali candidato à eleição ou à reeleição, ou mudar de posto ou a se manter no mesmo posto. De um lado, tinha pessoas que defendiam o Bolsonaro de qualquer jeito, de qualquer acusação. E do outro lado, tinha pessoas que acusavam sob qualquer pretexto, de qualquer jeito, enfim. Então, eu achei que a CPI teve um mérito, que foi o de despertar nas pessoas que a acompanharam, durante o tempo que a acompanharam, o sentimento assim, de cuidado, né? De cuidado, porque eu não vejo, sinceramente, que a gente esteja livre da pandemia. A gente está vendo a Europa Oriental inteira caindo outra vez, a gente está vendo Portugal já em estado de alerta, embora Portugal, com toda a sua competência e toda aquela sua senioridade, né? Portugal já tomando providência para evitar que aconteça alguma coisa lá. E aqui nós estamos discutindo aberturas talvez ainda precoces, se forem feitas de uma vez. Estamos a meu ver, engateando em medidas outras. Mas eu achei que a CPI tinha aspectos políticos desagradáveis, mas, de qualquer maneira, houve pessoas, se eu pudesse citar uma pessoa muito respeitável, que teve uma boa atuação na CPI, eu citaria a senadora Simone Tebet. Ela foi muito bem, como também houve pessoas pró-governo que eram muito coerentes, muito consequentes, enfim. A CPI acaba sendo mais uma CPI. O que o senhor me diz da inclusão no final, de indiciamento do governador do Amazonas, sendo que ele sequer foi escutado lá na CPI? Não é um negócio muito esquisito. Isso, eu não estou entrando no mérito se ele devia ou não, mas não é um pouco forçação de barra aí, não? Pelo presidente, ele não teria sido, de jeito algum, incluído. Mas a grita era muito grande. Ele é considerado chefe de uma organização criminosa pelo relator do processo dele, que eu não sei nem por que o relator não o afastou do governo, no STJ. Né? E agora ele tem uma outra condecoração, que é essa de estar
incluído na CPI. Mas eu tenho a impressão que, do jeito que fizeram, é mais assim, dar uma satisfação, e ele vai para o tribunal e vai dizer como é que eu posso ter sido incluído se eu não fui citado, se eu não fui convidado, se eu não participei, enfim. Teve muito teatro ali, muito teatro. Inclusive, alguns teatros que eu imagino noturnos, envolvendo os opositores da CPI e o presidente Bolsonaro, redundando isso em emendas poupudas, emendas generosas para redutos eleitorais de algumas pessoas. Perfeito. Walter? Senador, queria falar um pouco sobre o tamanho do Estado, né? Manter a máquina estatal funcionando custa uma fortuna, né, senador, para o contribuinte. Falta dinheiro para direitos básicos, né? Saúde, educação, falta dinheiro mas sobra para as regalias, né? Qual a sua análise sobre uma reforma administrativa que ainda está em discussão? Falam e não fazem. Então, eu não me refiro só a número de ministérios, eu não me refiro só a isso aí, que vale a pena fazer de qualquer jeito. Eu me refiro mais aos gastos de custeio, que são enormes. Todo administrador, toda pessoa que passou pela administração pública, tem a obrigação de saber que o exagerado gasto de custeio consome muito do que deveria ser destinado ao investimento. Ao investimento, enfim. É uma coisa muito, muito complicada mesmo, a gente trabalhar desse jeito. A máquina, ela é assim, um monstro, um animal assim voraz, né? Ela come tudo que vê pela frente, né? E não é eficaz, ela não resolve as coisas. Eu prego um Estado menor, eu não prego nenhum Estado, eu prego um Estado menor. Eu prego um Estado que seja assim, por exemplo, eu sou a favor de nós privatizarmos tudo que seja privatizável, porque imagine se a Vale do Rio Doce fosse estatal e aquela desgraça de Brumadinho tivesse acontecido com ela estatal. Quanto não custaria para o Estado brasileiro? Aconteceu, foi um acidente que eu lamento muito, uma empresa que é um grande player da economia internacional, a Vale do Rio Doce, privatizada, e ela deu o jeito dela, ela cuidou das indenizações, ela cuidou de tudo, e ela é um grande agente exportador brasileiro, enfim. É a mesma coisa a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Privatizada, ela paga imposto, ela gera empregos. Eu pergunto se a Embraer, se fosse estatal, ela seria a Embraer, não seria. Então, nós temos empresas que, eu acho que não privatizam por preguiça, porque algumas estão muito prontas. Outras, se der uma ajeitada nelas, dá para vender. E tem umas que não servem para nada. Então, extinga e economize recursos. E eu privatizaria duramente mesmo. E ficaria com o Estado forte e vigilante para evitar a formação de monopólios e para evitar que oligopólios, que são permitidos por lei, os monopólios não, que os oligopólios se reúnam e tentem monopolizar algum setor ou alguns setores da economia, ditando preços, fazendo tudo que um monopólio é capaz de fazer, mesmo sendo eles oligopólios. É possível isso. Então, é necessário o CAD está muito em cima disso. É preciso um governo muito vigilante, ágil, rápido, que saiba defender o interesse brasileiro. É preciso recompor a diplomacia brasileira. É preciso nós voltarmos a ter o prestígio que já tivemos em tempos aí vividos há não tanto tempo atrás. Nós temos que realmente não conviver mais com um Estado tão gigantesco, que sofre de elefantíase, né? Tão gigantesco, tão improdutivo quanto esse. E abrindo espaço, inclusive, do tamanho que ele é, para pequenos e grandes atos de corrupção. Senador, eu queria entrar agora, a gente já está avançando demais no tempo aqui, tinha umas outras perguntas, mas eu acho que o tema mais atual, além da CPI, que já houve comentário, é sobre as prévias, do qual o senhor está participando, a prévia do PSDB, para a escolha do seu possível candidato a presidente da República. A gente ainda vê que alguns líderes do PSDB ainda
argumento a possibilidade de, eventualmente, fazer uma composição, e quando se procura fazer a composição, não se pode impor uma candidatura, mas e outras pessoas não, defendendo que o PSDB tem que ter sua candidatura própria. Bem, hoje estão 3 concorrentes. Estaria certo eu fazer assim, para determinar quem são esses 3, dizer que o João Dória, o governador de São Paulo, representa aquele que quer transformar o PSDB numa nova coisa. Quer dizer, ele fala muito em novo PSDB, o que me dá a entender de que o velho PSDB precisa ser alterado para o novo PSDB, né? Então, representa uma alternativa da condução partidária ou do projeto PSDB. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele representa uma nova geração do PSDB. Afinal, ele é muito novo, ele tem 36 anos, começou sua vida política. Para mim, então, e você que vivemos esse tempo todo do PSDB, desde o seu nascimento, ele foi ser filiado no PSDB já no ano 2000, né? Então, ele tem uma história do PSDB mais recente, ele não viveu aquele começo do PSDB, nem o clima que impregnou todos, mas ele é um fiel seguidor, ele segue os mesmos princípios. E o senhor, que representa, a meu ver, o PSDB raiz, aquele que viveu desde o primeiro momento o clima de empolgação que foi a criação do PSDB, para aqueles que fizeram parte, e todo o processo que aproximou com a sociedade a tal ponto de conseguir conquistar a presidência da República, vários governos de estados, uma representação importante no parlamento também. Estaria certo fazer um pouco desse quadro? Eu diria assim, sabe? O seu pai, o Mário Covas, ele foi candidato logo em 1989, na primeira eleição pós-ditadura, quando houve uma eleição de verdade, né? E chegou a ter uma onda Covas que foi muito estragada por uma maluquice. Colocaram um homem de televisão, uma figura muito respeitável, muito querida por todos, mas não era a figura para ser candidata a presidente. Foram lá 3 parlamentares, encheram a cabeça dele de coisas, e ele deu uma despontada, interrompeu a onda Covas. Mesmo assim, o Brizola, que eu tenho todas as discordâncias dele, mas acho que ele tem algumas coisas boas. Por exemplo, a cadeia da legalidade para dar posse a João Goulart e não permitir que se instalasse àquela altura uma ditadura no país. O Brizola teve a grandeza de propor ao Lula ambos desistissem das suas posições, para que o Mário Covas, que era o único que tinha, no segundo turno, em todas as pesquisas, larga vantagem sobre o Collor, o Mário fosse o candidato. O Lula não topou, o Brizola, então, concorreu, ficou até o Brizola, enfim, não podia fazer nada, ele era o terceiro, né? Muito pertinho do Lula, né? E acabou havendo aquela luta muito acirrada entre Lula e Collor, né? Mas muito bem. Depois disso, nós tivemos assim, uma participação muito intensa, era muito forte o partido no Congresso, era muito forte o partido, foi crescendo em prefeituras, foi crescendo em governo de Estado, né? Foi crescendo de tudo que é jeito, e se tornou um partido bem diferente de todos, eu diria. Não menosprezo nenhum, mas digo que o nosso é diferente. Porque o que ele tem o nosso partido, ele tem um legado que vai muito além dos 33 deputados que nós temos hoje. Esse legado, vamos lá, liquidamos com a hiperinflação, controlamos a inflação, fizemos todo um leque de reformas de primeira geração. A segunda geração tinha que ter sido feita já há muito tempo. Fizemos a lei de responsabilidade fiscal. Fizemos o PROER. O banco que tinha fraude dentro dele, depois de uma inspeção muito dura,
os seus controladores eram substituídos por uma junta governativa e garantidos os direitos dos pequenos acionistas e dos correntistas, enfim. Foi uma coisa séria, Eu comparo, por exemplo, com vantagem o Proer, a mãos limpas da Itália, que no final deu no Berlusconi, e a Operação Lava Jato aqui, os ricos da Lava Jato continuam ricos, continuam com seus barcos, com seus aviões, com tudo, e não foram substituídos, eles continuam, não perderam as suas propriedades, enfim. Já o Proer não. O Proer foi um instrumento muito eficaz, e se estivesse nas mãos do presidente americano em 2008, a crise americana, que graças a Deus não se deu no momento de globalização, foi um momento de não globalização, a crise americana teria sido desastrosa, teria sido terrível mesmo. Ela pegou a gente assim de raspão, mas podia ter pegado em cheio se estivesse num mundo globalizado como o de agora. Mas nas mãos do presidente americano, o Proer, ele teria amenizado muito o impacto da crise bancária, da crise de bancos, que começou, que de repente estourou, e foi uma coisa muito alucinante. Assim. A gente lê livros, a gente vê filmes sobre isso, a gente percebe como algumas poucas pessoas compreenderam isso, e essas poucas pessoas conseguiram se sair muito bem, ganhar com a crise, enfim. Outros perderam tudo que tinham da noite para o dia, enfim. Um momento duro, uma economia forte e capaz de se reciclar sempre, como é a americana, ela se reciclou, enfim. Quer dizer, eu vejo que nós temos um legado que precisa ser honrado. A gente tem que lutar, por exemplo, para convencer, tem alguns companheiros nossos que são bolsonaristas. Então, tem que dizer para eles, olha, você chega na época até abril, sei lá, você procura outro partido, um partido que apoia o presidente Bolsonaro, é legítimo você querer isso, mas não pode você ficar aqui no nosso, complicando um trabalho nosso de soerguer o PSDB. As prévias vieram para soerguer o PSDB. Então, eu fui convidado pelo presidente Bruno Araújo, aceitei com o desejo de percorrer o Brasil todo, já percorri ele quase todo, falta o Nordeste e falta a Amazônia, que eu vou fazer em 2 etapas. Tem um feriadão aí, né? Eu faço 2 municípios da Amazônia, 2 estados da Amazônia amanhã, e logo depois eu faço Amapá e Pará. E depois tem Espírito Santo e Minas, e tem o Nordeste, que aí, se a gente faz, em poucas horas vai picando em cada estado desse. Eu não me sinto uma pessoa assim, não tenho estrutura, não sou uma pessoa que, enfim, eu tenho assim um enorme orgulho, né? A gente pode ter orgulho de durante 43 anos de vida pública, eu tenho esse tempo de luta, eu nunca tive nenhum cacique com um braço na minha costa dizendo que é para confiar em mim. Eu conquistei a confiança na luta, conquistei a confiança por mim mesmo, lutando muito e procurando cumprir as palavras que empenhava em todos os locais por onde passei e procurando sair respeitado de todos as empreitadas em que me envolvi. Enfim, então eu sei que o PSDB não é igual a tantos partidos. Ele não é um partido feito para disputar uma eleição, não é um partido feito para alugar tempo de televisão, não é um partido feito para criticar fulano, nem para elogiar Beltrano. Ele é um partido feito para mudar o Brasil. E eu acredito piamente nisso. E por isso que eu não me canso de falar no Mário Covas, a pessoa que mais me inspirou na vida pública, Franco Montoro, de quem a gente tive a honra de ser colega na Câmara, quando ele voltou, depois do governo de São Paulo. Aí o Fernando Henrique Cardoso, foi o homem que fez o Plano Real, ainda os setores do governo Itamar Franco, e já continuou com uma equipe que feita por pessoas que tinham participado ou não de outros planos de estabilização, mas que essas pessoas, mesmo as que fracassaram, porque a tentativa pode dar fracasso, nem por isso dá indesistência, né?
Então, essas pessoas que fracassaram aprenderam que choque heterodoxo engana, mas não resolve. Dá uma ilusão de melhoria, acabou a inflação, o plano Collor tira todo mês circulante praticamente, a inflação fica perto de zero. Depois o dinheiro vai voltando, porque precisa de dinheiro para o exército, precisa de dinheiro para isso, precisa de dinheiro para os deficientes, precisa de dinheiro para aquilo. Claro, então, como as estruturas da inflação não foram mexidas, né? E um dos grandes problemas era a indexação, nós ainda temos um restante, uma memóriazinha de indexação, ainda temos, mas liquidamos muito da indexação e por isso pudemos oferecer para o sucessor uma casa muito arrumada, o sucessor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique entregou uma casa muito arrumada para ele. Depois, houve uma mudança de rumos no governo Dilma, que não foi feliz, o ministro Manteiga não foi feliz. Depois, o ministro Meirelles, no governo Temer, procurou fazer o que ele podia nos 9 escassos meses de que ele dispunha. Enfim, acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer pelo país. Nós não podemos nos conformar em sermos um partido assim pequeno, um partido que tem que ser o contrário. Quando tínhamos só 27 deputados quando da fundação do PSDB, só 27. E esses 27, eles tomavam conta do grosso das grandes ações e das grandes intervenções de plenário. Isso, 27 deputados. E tínhamos, como senadores, tinha Fernando Henrique, tinha os Covas, sem dúvida, as Covas estavam no governo, eu estava lá, estou em dúvida, mas... Não, esteve no Senado entre 86 e 94. 86 e 94. Pegou o início do Plano Real e eu me lembro dele, ele era meu colega de Câmara, quando ele foi para a prefeitura. Antes de ser senador. Antes de ser senador, é verdade. Então, o Tio Montoro, como senador, né, era uma coisa muito, muito forte, muito expressiva. Então, não dá para comparar com os partidos que nascem para daqui a pouco morrer. Ele nasceu para ficar por tempos, né? Como tem tantos partidos aí que têm mais de século, né? E a minha luta é muito nesse sentido, no sentido de falar sobre democracia. Democracia é um bem que está acima de tudo, é um valor que está acima de todos os demais, é um valor assim inegociável, indiscutível, é um valor que nós não podemos dele abrir mão a preço nenhum, a custo nenhum. Não podemos, porque eu fico esses arroubos autoritários do presidente incomodam, mas eu não acredito que Forças Armadas entrem em aventuras mais, porque saiu um preço muito alto para as Forças Armadas também, e as pessoas são outras. Eu, na época, era um jovem comunista, e hoje eu sou uma pessoa que você vê que eu trato economia com um sentido muito liberal, e um compromisso absoluto com uma democracia tal como a gente já vê no Ocidente. Enfim, se eu mudei, é óbvio que as Forças Armadas mudaram, é óbvio que as pessoas lá se modernizaram, se contemporaneizaram, se tornaram contemporâneas de um outro tempo, enfim, e ficou para trás aquele pessoal truculento. Acabou aquilo. Eu não creio que nenhuma aventura ditatorial dê certo no Brasil. Então, é aprofundar a democracia, aproveitar a democracia para nós resolvermos a questão econômica. Porque tem um drama, sabe, Walter, Zuzinha? Escuta só, o Brasil está envelhecendo sem enriquecer. Isso é um drama. Uhum. Você envelhecer, na Áustria, as pessoas são idosas, a maioria, mas está tudo organizadinho em termos de previdência, e então os velhos podem envelhecer tranquilos, em paz, e os jovens têm o lugar deles ali na sociedade, que é muito importante. Nós aqui não podemos oferecer garantia para os jovens. Nós estamos envelhecendo na média de idade, isso é muito complicado, e nós temos a obrigação de enriquecer antes de sermos considerados realmente uma população velha, idosa. Nós não podemos ver isso acontecer. Então, eu acredito muito que as prévias servem para nós fazermos uma boa avaliação, não só dos candidatos, mas das propostas, e a proposta de um para servir para o outro, enfim. Uma coisa que eu luto bastante é para que os tititis acabem, as briguinhas acabem, enfim, e nós cuidemos de sair
das prévias, unidos em torno de quem vencer as prévias legitimamente. E para mim, é uma coisa muito importante para o PSDB. E o PSDB, depois, ele deve conversar com partidos para ver quais são os partidos que se afinam com o programa que ele vai procurar implementar. E, poxa, a vontade que eu vejo nos militantes é muito grande de termos um candidato a presidente. Mas pode acontecer, pode ser um fenômeno aí que surpreenda todo mundo, enfim, que não seja o novo, né? Que não seja a história do novo, né? Que é onde eu me preocupo. O novo, tanto na idade, embora a gente saiba como por exemplo, certas campanhas contagiam os mais novos, eu tenho certeza que se a gente trabalhar essa questão da Amazônia, como se trabalharam no passado, o petróleo é nosso, né? Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bonito, um trabalho muito bom, não tenho dúvida disso. Então, é isso, sabe, Luzinha e Walter, eu não sei se o tempo acabou, ainda tem. Tá. Agora, eu ia falar exatamente isso. Nós temos 1 minuto só. Então, 1 minutinho para você falar o que você quiser, enfim, falar. Lembrando que muitos da nossa assistência é gente que é filiada ao PSDB, porque eu tive relação na minha vida toda, especialmente aqui em São Paulo. Mas tem todo tipo de pessoas. Então, se quiser dar uma mensagem diretamente para essas pessoas, fique à vontade. Poxa, primeiro eu quero registrar que é uma audiência grande, porque eu estou vendo aqui os nomes, um atrás do outro, um recado atrás do outro, enfim, e a maioria, felizmente, de comentários assim positivos, eu fico muito agradecido. Eu queria agradecer ao Walter e a vocês, Luzinha, pela oportunidade de ter podido comparecer a esse programa, de te rever, de rever vocês, né, e dizer que tenho muita saudade do Mário, da dona Lila, muita saudade mesmo. E muito respeito pela sua família, muito respeito. Lamentei profundamente essa morte tão prematura do Bruno, né? Uma coisa tão triste, tão lamentável. Mas bem, vamos tocar para frente, vamos continuar. E acredito que as pessoas que ouviram, elas sabem com muita clareza o que eu estou pensando, o que eu penso. Eu não gosto de esconder nada e não escondo nem sorriso e nem escondo insatisfação. Quer dizer, é impossível eu ficar insatisfeito e as pessoas não perceberem ou eu próprio não manifestar a minha insatisfação. Eu sou uma pessoa muito previsível. E se meus próprios adversários, aqueles que são conversáveis, eles dizem isso. Você é muito previsível, como o Mário era. A gente já sabe exatamente, se você falar isso, sabe que ele vai vir para cima dizendo isso. Tem pessoas que conseguem ser meio camaleônicas, né? Conseguem não se expor, conseguem não abrir seu coração, ou até fazer uma figuração diferente do que ela é na realidade. Enfim. Então, eu te digo que foi um prazer muito grande. Quero dar um grande abraço a você, Walter. Obrigado. Um grande beijo toda a sua família e saiba que a gente tem uma amizade que ela tem raiz agora no outro mundo, né? Ela vem de muito tempo e tem raiz no outro mundo. Muito bem. Senador, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado, enriquecido o nosso programa. É muito bom ouvi-lo novamente, é muito bom o senador Arthur Virgílio estar tratando do Brasil de novo, né? Muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, obrigado pela audiência e até semana que vem. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Walter, Luzinha, a todos vocês. Foi uma honra. Obrigado, senador, obrigado, Mário, e vamos agradecendo o pessoal. Até a próxima semana. Um abraço, Mário. Vai lá, senador. Valeu, Mário.